e 26. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26. Assim diz a palavra do Senhor: nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Oremos. Pai, nos abençoa nessa manhã, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, para que possamos aprender mais da Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Como eu disse semana passada, hoje nós vamos falar sobre o espírito de Acabe. A gente vem falando sobre o espírito de Jezabel, e hoje vamos começar a falar sobre o espírito de Acabe. Talvez eu não consiga terminar hoje, mas vamos começar a falar sobre a contrapartida do espírito de Jezabel. Jezabel foi o que foi, se tornou quem ela se tornou, porque ela encontrou um Acabe em sua vida. E o espírito de Acabe, ele tem um lema: paz a qualquer preço. Se você está disposto a ter paz a qualquer preço, você está abrindo mão de valores que são inegociáveis. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele disse: eu não vim trazer paz à terra, mas sim espada. Porque a mensagem do Evangelho, se você parar para pensar, a mensagem do Evangelho, ela salva e ela condena. Para quem crê, ela é salvação. Para quem não crê, ela é condenação. A mesma mensagem. Então nós não podemos negociar valores que são inegociáveis diante de Deus para obtermos paz, porque se você tentar alcançar a paz a qualquer preço, você pode estar abrindo mão da paz que só Jesus pode te dar. Ele é o príncipe da paz. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz que Cristo tem para nos oferecer é uma paz que não significa apenas ausência de conflitos ou de problemas. É a paz de quem foi justificado, reconciliado com o Pai eterno. Essa paz o mundo não pode dar a você. A paz que é resultado da reconciliação da humanidade com Deus, esta paz o mundo não pode te dar. E para falar do espírito de Acabe, nós precisamos entender o que ele simboliza. O espírito de Acabe simboliza a abdicação da autoridade. O espírito de Acabe significa abrir mão da autoridade, ou, usando um sinônimo, autoridade passiva. Acabe era o rei, mas quem mandava em Israel? Acabe era o rei, ele tinha autoridade, sim ou não? Mas quem mandava em Israel? Jezabel.
Acabe então se apresenta como uma mentalidade que evita os confrontos e não assume os seus erros. Jezabel se tornou quem ela se tornou porque Acabe tinha essa mentalidade. Para ter paz a qualquer preço, ele tinha que evitar os confrontos e tinha que não assumir os seus erros. Cada vez que acontecia um problema em Israel, a culpa nunca era dele. Quando Acabe se encontra com Elias, ele chama Elias de quê? Quem lembra? Acabe chama Elias de quê? Por que Acabe chamou Elias de perturbador de Israel? Em outras palavras, Acabe estava dizendo: a culpa de não estar chovendo é sua, Elias, não é minha. Mas na verdade a culpa era de quem? Era dele. Deus fechou a porta dos céus por causa dos pecados de Acabe, mas a mentalidade de Acabe era sempre colocar a culpa em quem? Colocar a culpa em quem? Pessoas que têm o espírito de Acabe não assumem os seus erros, não assumem as suas culpas e não vão para confrontos. Você quer ver uma mentalidade parecida com essa? Quando Deus chegou no jardim e procurou Adão, aonde Adão estava? Aonde Adão estava? Escondido. E quando Deus chamou por ele, ele disse: Senhor, estou escondido. E Deus perguntou: por que você está escondido? Porque eu estou nu. Quem disse que você está nu? Por acaso você comeu do fruto que eu proibi? O que Adão disse? Foi ela. A culpa não foi minha, foi ela. Espírito de Acabe. A culpa sempre é dos outros. Quando Deus foi em Eva, a mesma coisa. Por que você fez isso? A culpa foi da serpente. Qual o problema do espírito de Acabe? É que o espírito de Acabe adora essa posição. O espírito de Acabe adora ter autoridade e não mandar. O espírito de Acabe adora não ter que confrontar as situações. E o espírito de Acabe adora colocar a culpa nos outros. Isso vai gerando um vício que a pessoa não consegue se libertar. E quantas pessoas estão vivendo assim nos dias atuais? Pessoas que têm uma mentalidade de paz a qualquer preço, que têm autoridade, mas abrem mão da sua autoridade para ter uma autoridade passiva, e que não assumem os seus próprios erros, mas estão sempre culpando os outros por causa dos seus fracassos ou dos problemas que o cercam. O problema é que uma pessoa com o espírito de Acabe, que quer promover a paz a qualquer custo, que não quer assumir os seus próprios erros, o espírito de Acabe, para manter essa posição, ele vai ter que fazer alianças profanas. Acabe, para manter esta posição de não se aborrecer, de não entrar em não lidar com problemas, para não lidar com problemas, para não se aborrecer, para ter paz a qualquer custo, para colocar a culpa nos outros, ele teve que fazer uma aliança profana. Alguém tinha que fazer isso no lugar dele. E ele fez aliança profana com quem? Com Jezabel. Se você deixar o espírito de Acabe dominar a sua vida, você vai acabar tendo que fazer alianças profanas. Você vai ter que acabar entregando a uma outra pessoa aquilo que Deus colocou na sua mão.
Ah, pastor, mas qual é o problema? Eu não sou líder de ministério da igreja, eu não sou dono de empresa, eu não lidero pessoas. Deixa-me te dizer uma coisa, você tem família? Quem tem família aqui? Levanta a mão. A sua família é o local onde Deus quer usar você para abençoar essas pessoas. Dentro da sua família, você exerce um papel de liderança. E como está sendo a sua liderança dentro da sua casa? Porque se você tiver a mentalidade de Acabe, você está tendo uma autoridade passiva, você não está enfrentando os problemas que você tem que enfrentar, e você está sempre colocando a culpa nos outros. Uma pessoa sob a influência do espírito de Acabe, muitas vezes ela fará concessões. Porque é mais fácil você fazer concessões do que enfrentar o problema. Sim ou não? Mas não é isso que Deus quer. O que você acha que Deus queria? Que Adão ficasse olhando Eva comer daquele fruto, ou que Adão fosse lá e dissesse para ela, não coma porque Deus não quer? O que você acha que Deus queria? Qual era o posicionamento que Deus estava esperando de Adão? O que você acha? Que ele ficasse parado como ele ficou, sem fazer nada, esperando a sua mulher comer, ou que ele fosse lá e tivesse uma atitude de autoridade? É a mesma atitude que Deus espera de nós. Enquanto nós estamos parados, passivos, olhando Jezabel assumindo o poder, tomando decisões no nosso lugar, isso não agrada a quem? A Deus. Estamos vendo as coisas acontecendo, estamos vendo alguém assumindo o papel de autoridade no nosso lugar, estamos fazendo concessões, estamos fazendo alianças profanas, e essas coisas não agradam ao nosso Deus. Você pode dizer amém? A pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é a seguinte: como você consegue fazer concessões para alguém que quer destruir você? Eu vou repetir a pergunta. Como você consegue fazer concessões a alguém que quer destruir você? Pastor, mas eu não estou fazendo concessão a ninguém que quer me destruir. Deixa-me te dizer uma coisa: se o espírito de Acabe está tomando conta do seu coração, você está dando concessões a quem? Se você está permitindo que o espírito de Acabe assuma o controle da sua vida, e você está fazendo concessões, você está fazendo concessões a quem? Pode falar. Ao espírito de quem? De Jezabel. Quem é o espírito de Jezabel? É o diabo. E o diabo veio para quê? Então você está fazendo concessões a alguém que quer fazer o que com você? Matar, roubar e destruir. A pergunta é: como você consegue fazer concessões para ele? Se isso não nos incomodar, a gente vai continuar preso no espírito de Acabe, porque Acabe achava que estava tudo bem em Israel. Acabe achava que Jezabel estava resolvendo tudo e ele podia ficar em paz, tomando o seu vinho, se deitando com as mulheres que ele queria, andando nos seus melhores cavalos, vestindo as suas melhores roupas, e os problemas do reino ela resolve. Mas ele estava concedendo autoridade a alguém que chegou em Israel para fazer o quê? Matar, roubar. Como a gente vai conseguir, meus irmãos? Eu quero que você pense nisso.
Como nós podemos dar concessão a um espírito maligno que quer fazer essas coisas com a nossa vida? O espírito de Acabe e o espírito de Jezabel, eles trabalham juntos. De forma silenciosa, eles vão destruindo vidas, destruindo casamentos, destruindo famílias, destruindo igrejas. Há uma dependência. É como se fosse uma simbiose. Para os mais novos, a melhor referência é o filme do Venom. Quem já viu o filme do Venom? É um alienígena que precisa de um hospedeiro para sobreviver. É como uma planta que só existe vivendo de uma outra planta. Um pastor, influenciado pelo espírito de Acabe, ele será responsável pela destruição de toda uma igreja. Você entende isso? Um pastor, influenciado pelo espírito de Acabe, ele será o responsável pela destruição de toda uma igreja. Um líder de ministério, influenciado pelo espírito de Acabe, ele será responsável pela destruição daquele ministério. Um marido, influenciado pelo espírito de Acabe, ele será responsável pela destruição daquela família. E nós temos que ter cuidado, meus irmãos, porque essas coisas são sutis. Elas vão entrando nas nossas vidas com muita sutileza. Satanás, ele é astuto. Ele vai entrando pelas brechas que nós mesmos vamos deixando. É o marido que não quer saber das coisas de casa, é o marido que não quer resolver as questões da família, é a mulher que então assume esse papel de autoridade que não era dela, e daqui a pouco ele está fazendo a desgraça na casa da pessoa. Preste atenção nisso, todas as vezes em que o que Deus estabeleceu foi alterado, houve desgraça. A ordem estabelecida por Deus não pode ser alterada. Por quê? Porque Deus não muda. E se Ele não muda, aquilo que Ele estabeleceu também não muda. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele deu ao homem o quê? Autoridade. Autoridade sobre o quê? Sobre o jardim. Autoridade sobre os animais. Autoridade sobre a criação. Abaixo de Deus, quem tinha autoridade no jardim? O homem. Quem era a mulher? A sua auxiliadora. Então, o homem tinha autoridade sobre a criação. Eva, a esposa, era a sua auxiliadora idônea. E quem era a serpente? A criação, que estava debaixo da autoridade de quem? Então, Adão tinha autoridade, Eva era a sua auxiliadora, e a serpente era a criação que estava debaixo da autoridade deles. Quando essa ordem foi invertida, quando a serpente deu ordens à mulher, e a mulher deu ordens ao marido, o que aconteceu? A desgraça. A criatura que estava debaixo da autoridade do homem, deu ordens ao homem, e o homem desobedeceu a ordem de quem? A serpente envenenou o coração da mulher, que envenenou o coração do homem, e que desobedeceu a ordem de quem? De Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque pessoas influenciadas pelo espírito de Acabe vão acabar cedendo às investidas de Jezabel.
E sabe como Acabe tentava lidar com Jezabel? Como é que Acabe lidava com Jezabel? Como é que você acha? Como é que Acabe tratava Jezabel? Deixava ela fazer o quê? O que ela queria. Ele cedia a todas as suas exigências e vontades. Acabe, eu quero construir um altar para Baal. Pode construir. Acabe, agora eu quero fazer os rituais a Baal que eram regados à prostituição cultural. Pode fazer. Acabe, agora eu quero que todo mundo no palácio se vista igual às minhas servas. Pode mandar fazer as roupas. Acabe, agora eu quero colocar o altar a Baal no templo do Senhor. Pode botar. Acabe, agora eu quero mandar matar todos os profetas do Senhor. Pode mandar matar. E assim ele foi cedendo todas as suas exigências, e assim o espírito de Jezabel foi avançando. Ele tolerava todos os decretos e todas as práticas abomináveis de sua esposa. Agora imagine você, um pastor, fazendo isso. Imagine você, um líder de ministério, fazendo isso. Imagine você, um marido, fazendo isso dentro de uma casa. Quais serão as consequências? Quais serão as consequências? Até, as pessoas não querem nem falar. E sabe o que acontece? Normalmente a pessoa fala assim, não, essa pessoa é assim mesmo, é meio impetuosa, mas com o tempo ela vai amadurecer, ela vai mudar. Já escutou essa frase? Sim ou não? Não, essa pessoa é assim mesmo, eu me casei com ela é meio empombada, mas ela vai mudar. Não, eu me casei com ele é meio empombado, mas ele vai mudar. Aí o tempo passa, sabe o que acontece? A pessoa não muda, a pessoa fica pior. Porque se o espírito de Jezabel e se o espírito de Acabe não forem expulsos da sua vida, não vai mudar. Israel só melhorou quando Acabe e Jezabel morreram. Israel só começou a melhorar um pouquinho quando Acabe e Jezabel foram mortos, literalmente mortos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que a autoridade que Deus colocou em nossas mãos, ela tem que ser levada a séria e ela não pode estar disposta a fazer concessões. Seja no âmbito que for, um pastor, se ele quer que a igreja caminhe na direção certa, ele não pode fazer concessões. Se um líder de ministério, ele quer que o ministério caminhe na direção certa, ele não pode fazer concessões. Se o marido quer que a família caminhe na direção certa, ele não pode fazer o quê? Concessões. E eu não estou falando de, minha mulher agora vai ver só. Ela vai pedir o cartão de crédito, eu vou dizer, o pastor falou que eu não posso fazer concessão. Ela quer comprar um sapato novo, o pastor falou que eu não posso fazer concessão, nada de sapato. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de autoridade espiritual. Eu estou falando de levar a vida espiritual da sua família mais a sério. Eu estou falando de assumir o seu papel como sacerdote dentro da sua casa. A sua esposa é a sua auxiliadora idônea, mas você é o sacerdote. É de você, homem, que Deus vai cobrar. É de você, homem, marido, pai,
que Deus vai dizer assim: eu dei a você as minhas ovelhas, o que você fez com elas? Ah não, a minha mulher cuidou de tudo, eu não entreguei essa autoridade na mão dela, eu entreguei na sua. Porque quando Deus foi cobrar, Deus cobrou de Eva. A primeira pessoa cobrada foi quem? Adão. Deus foi direto nele. Os outros também levaram a sua cota de punição, mas a punição pior foi para Adão, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então nós precisamos levar a vida espiritual da nossa família, nós precisamos levar a vida espiritual da nossa igreja mais a sério. Porque Satanás, ele só tem um propósito de vida: matar, roubar, destruir. Deixa-me te falar uma coisa: o que você acha que pensa um ser que já está julgado e condenado? A Bíblia diz que Satanás já está julgado e condenado. Ele já sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Ele já sabe disso. Não há salvação mais para ele. Para quem não crê em Jesus, há esperança de salvação, amém? Se você não crê em Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessá-lo como Senhor da sua vida, haverá salvação para você, amém? Para Satanás não. O que resta a um ser que já está julgado e condenado, se não matar, roubar e destruir? Não resta mais nada para ele, a não ser destruir aquilo que Deus quer fazer. Então nós precisamos levar a vida espiritual mais a sério, meus irmãos. A nossa vida espiritual individual, a vida espiritual da nossa casa, a vida espiritual da nossa família, a vida espiritual da nossa igreja. Porque esta autoridade foi dada a nós. A atitude passiva de Acabe era o que fortalecia a atitude autoritária de Jezabel. Se você acha que a sua esposa é autoritária, é porque provavelmente você se tornou um Acabe. Você deixou nas mãos de uma outra pessoa a autoridade que Deus entregou a quem? Pode falar. A você. Nós precisamos entender que se você quer paz, busque a verdadeira paz. A verdadeira paz só está em Cristo Jesus. Resolver as coisas da maneira humana não vai trazer paz ao seu coração, vai trazer conflito. Continuando na nossa pregação, uma pessoa que deseja confrontar esse espírito de Acabe e de Jezabel vai precisar ter muita coragem. Seja um pastor, seja um líder de ministério, seja um marido, seja a esposa, seja quem for. Por quê? Porque esse espírito maligno é um espírito obstinado. Nós tivemos algumas campanhas de jejum e oração aqui na igreja ao longo dos últimos anos, e eu já contei aqui, quando Deus começou a falar ao meu coração o que estava acontecendo na nossa igreja, Ele me revelou através de um sonho que eu tive. E Ele me mostrou o espírito maligno que atua contra esta igreja. E no sonho o Senhor me fez enxergar a realidade espiritual da nossa igreja. E eu enfrentando aquele espírito maligno, ele dizia para mim: quem você pensa que é para me tirar daqui? Eu estou aqui há muitos anos, eu entro e saio a hora que eu quiser. Porque uma brecha foi aberta, uma legalidade foi dada.
E para enfrentarmos isso, é necessário termos o quê? Coragem para dizer não, coragem para fechar as brechas, coragem para não fazer mais concessões. Você entende isso, irmãos? Para enfrentarmos isso, nós precisamos ter coragem para dizer não para aquilo que Satanás quer e para dizer sim para a vontade de Deus. Você pode dizer amém? É preciso coragem. Pessoas foram embora daqui nesse processo. E quantas pessoas chegavam para mim e falavam: pastor, coitado, a igreja está esvaziando, o senhor deve estar triste. E eu não podia falar o que estava acontecendo. Porque o que está acontecendo é que a vontade de Deus está se cumprindo nessa igreja. E nesse processo, pessoas tiveram que ir embora. Aliás, pessoas têm saído dessa igreja e têm dito para mim: eu não sei nem por que eu estou saindo dessa igreja. E a única coisa que eu posso dizer é que Deus te abençoe. Porque a vontade de Deus está se cumprindo nesse lugar. Pessoas que abriram brechas. Pessoas que fizeram concessões. Pessoas que não entenderam o que Deus está querendo fazer nessa igreja. E eu estou repetindo essas mesmas coisas nos últimos 5 anos. O que está acontecendo nessa igreja não é obra da minha cabeça, não é resultado da minha vontade, não é a direção do meu coração, é a direção do Espírito Santo de Deus. Você pode acreditar nisso ou não, mas eu acredito nisso. Porque Deus tem me dado direção. Deus tem falado ao meu coração, ao coração da minha esposa. Deus tem nos mostrado o caminho pelo qual nós devemos andar. E se não tivermos coragem, esse espírito maligno nunca vai embora. Porque ele quer criar divisão. Ele quer criar inimizade. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Você pode dizer amém? O nosso Deus, Ele quer uma igreja unida. O nosso Deus quer uma igreja abençoada. O nosso Deus quer uma igreja santa. Você pode dizer amém? Mas isso requer um esforço, meus irmãos. E não é só o meu esforço, não. É o nosso esforço. Você pode dizer amém? É o nosso esforço. De nos consagrarmos, de lermos a palavra, de estarmos ligados à voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender que na luta contra esse espírito, nós seremos atacados, seremos afrontados. Satanás vai tentar jogar com as nossas fraquezas, porque todos nós aqui temos fraquezas, amém? Nós somos pecadores. Eu sei que tem muita gente que tem uma visão muito espiritual do pastor, mas o pastor é um ser humano igual a você, cheio de falhas e pecados. E todas as vezes que nós tentarmos lutar contra isso, Satanás vai tentar jogar na nossa cara as nossas fraquezas e os nossos pecados, e nós realmente os temos, mas na cruz, aleluia, o sangue de Cristo nos lavou. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão. Veja que o texto não diz nenhum pecado há, porque pecadores nós continuamos sendo. O texto não diz nenhum pecado existe mais na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que o texto diz? Não, o texto diz que não há mais nenhuma condenação.
O peso do pecado, ele foi retirado porque Jesus pagou o preço na cruz por nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Então não tem mais condenação. O pecado está lá, mas nós não somos mais condenados, porque Cristo nos reconciliou com o Pai. Mas Satanás vai tentar usar isso. Ele vai tentar expor a sua fraqueza. Ele vai tentar expor aquilo que você tenta lutar contra. Ele vai tentar colocar para fora coisas que já foram derrotadas. Vai tentar trazer de volta situações que já foram resolvidas, para que você desanime, para que você pare, para que você não tente continuar vencendo. Nós precisamos entender que se nós não encararmos essa luta, a vida espiritual da igreja estará comprometida. Essa luta não é só minha. Essa luta é de todos nós. Talvez você esteja aí pensando, ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero dizer para você, você tem tudo a ver com isso. Porque nós somos uma igreja, um só corpo. A hierarquia que existe dentro da igreja, ela existe para que a igreja funcione com ordem. Mas isso não quer dizer que nós estamos livres da luta. A luta é para todos nós. Porque todos os dias nós lutamos contra a nossa carne. Sim ou não? Então, o que nós precisamos fazer? Fechar as brechas. Parar de fazer concessões. Entender que o espírito de Jezabel se alimenta da passividade de Acabe. Talvez você esteja sendo passivo como Acabe era. Pessoas que ficam em cima do muro. Pessoas que até falam para mim, não pastor, eu estou vendo que tem alguma coisa acontecendo aí, mas eu não quero me envolver nisso não. Isso é atitude de Acabe. Essa passividade não convém aos servos de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que se acovardam. Nós não somos daqueles que abandonam a luta. Nós somos daqueles que avançam em direção ao alvo, em direção do prêmio da soberana vocação. Você pode dizer amém? Mas isso vai exigir de nós coragem. Coragem. Você tem que descer desse muro. Você tem que sair dessa passividade, porque senão você está caminhando nos passos de Acabe. E sabe o que acontece se você permanecer no espírito de Acabe? Quem é que Acabe atrai? Acabe atrai quem? E Jezabel é o espírito profano que profana tudo que ela toca. Tudo que é santo, quando é tocado por Jezabel, fica impuro. E se você se mantiver nessa posição, nessa passividade, não, eu vou fingir que eu nem sei o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que você vai continuar em cima do muro. Você está se tornando a cada dia como Acabe. E você vai acabar atraindo quem? Jezabel. E Jezabel torna impuro tudo aquilo que ela toca. Você precisa sair de cima do muro. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer para Deus que você entende e aceita o papel que Ele tem para você nesta igreja, nesta congregação. Você precisa começar a se posicionar. Você precisa começar a dizer não para certas coisas, para convites que você anda recebendo, para investidas que você anda tendo na sua vida. Se não condiz com o reino, você tem que dizer o quê? Não. Se não condiz com a vontade de Deus, você tem que dizer não.
Porque senão você vai tentar resolver as coisas como Acabe resolvia. E o que aconteceu, Israel? A desgraça total sobre a vida deles. Quando nós, deixa eu ver a hora para não passar da hora. Quando nós não nos posicionamos, quando nós assumimos a passividade de Acabe, rapidamente a escuridão e a confusão tomam conta. É como no jogo de xadrez. Eu não sei se aqui quantos jogam xadrez. Mas se você não pensar nas jogadas, daqui a pouco você está ouvindo uma palavrinha chamada checkmate, que significa perder o jogo. A vontade do espírito de Jezabel é encontrar um espírito de Acabe que seja passivo. Por que Jezabel quer encontrar um espírito de Acabe que seja passivo? Porque ela tem um objetivo maior, que é silenciar a voz profética da igreja. E eu quero perguntar uma coisa para você nessa manhã. Ainda temos tempo. Aonde está a voz profética da igreja? Vocês querem ficar aqui, eu fico, não tem problema não. Aonde está a voz profética da igreja? Está aqui no altar? É isso? A voz profética da igreja está aqui no altar? É isso? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Pouca gente. Então a maioria acha que não. Certo? Se você que acha que não, que a voz profética não está no altar, ela está onde? Me responda. Está onde? Na palavra de Deus? Então, a voz profética, uns acham que está no altar, outros acham que está na palavra, é isso? Então tudo bem. Quem acha que a voz profética de Deus está no altar? Quem acha que a voz profética de Deus está na palavra? Ainda tem gente que não levantou a mão. Se não está no altar e não está na palavra, está onde? Está onde? Agora eu fiquei na dúvida. Se a voz profética não está no altar e não está na palavra, ela está onde? Não ouvi. O pastor. Então, o pastor é a voz profética. Então tá bom. Então nós temos o altar, a palavra e o pastor, é isso? Então quem acha que a voz profética está no altar, levanta a mão. Na palavra, no pastor. E ninguém acredita no pastor, eu já estou acostumado. Então tem gente que não levantou a mão ainda. Então onde é que está a voz profética da igreja, gente? Pode? Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Mas eu refaço a pergunta: aonde está a voz profética da igreja? Onde? Onde está a voz profética da igreja? Eu vou escolher alguém sem. Aonde está a voz profética da igreja? A voz profética da igreja. Aonde está a voz profética da igreja? Aonde está a voz profética da igreja? Aonde está a voz profética da igreja? Quem são os profetas do Senhor? Aqueles que têm a vida no altar, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que proclamam a palavra. Quem são os profetas da igreja?
E é por isso que Satanás quer calar a voz da igreja. É por isso que o espírito de Jezabel quer calar a sua voz. É por isso que o espírito de Jezabel quer dividir o corpo de Cristo. Porque quando o corpo dividido, quando o corpo de Cristo está dividido, o que acontece com a voz profética da igreja? A voz profética da igreja vem do altar, vem da palavra, mas a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre quem? Se você estiver cheio do Espírito, você será a voz profética da igreja. É por isso, meus irmãos, e eu concluo com isso, que você precisa tomar uma decisão. Se você continuar sendo uma pessoa como Acabe, a voz profética será silenciada na sua vida. Eu não quero nem saber o que está acontecendo. Essa não é a atitude correta. Eu não quero nem me envolver nesse problema. Quem é que falava isso? Quem é que falava isso? Acabe. Eu não quero nem saber disso. Eu quero dizer para você, Acabe foi destruído. A descendência de Acabe, ela foi destruída. Essa não é a atitude que Deus quer de nós. Deus está querendo levantar, Deus está querendo soltar a voz profética dessa igreja novamente. Mas para isso acontecer, cada um de nós precisa assumir o seu papel. Cada um de nós precisa entender e tomar uma decisão e tomar um posicionamento. A quem eu sirvo? Ao Deus Todo-Poderoso. Aonde eu sirvo? Na Igreja Nova Vida da Taquara. Foi aqui que Deus me plantou, e é aqui que eu vou servi-lo, e em nenhum outro lugar mais, a não ser que Ele me leve para outro lugar. Mas se eu sou membro dessa igreja, eu tenho que ser voz profética de Deus. Aonde, irmãos? Aqui nesse lugar. Você pode dizer amém? Nem em nenhum outro lugar não. Você foi chamado para ser a voz profética de Deus nessa igreja, nessa casa de oração. Então pare de ficar cocheando em outros caminhos, pare de ficar ouvindo outras vozes, pare de ficar em cima do muro. Tome uma posição, tome um posicionamento, feche as brechas e abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? É chegado o tempo de nós tomarmos um posicionamento. Satanás, ele não vai mais calar a voz profética dessa igreja. Mas não adianta só eu crer nisso. Não adianta só eu lutar por isso sozinho. Cada um de nós tem um papel nessa luta. Nós temos que nos levantar. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. E nós temos que ser a voz profética dessa igreja para esta geração, para este bairro, para proclamar o Evangelho da salvação. Está na hora, meus irmãos, da gente deixar de ser como Acabe. Está na hora da gente se posicionar. Posso ouvir um amém? Tem muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Vou chamar o ministério de louvor. Hoje é o GAT, né? Está na hora de nós entendermos que Deus quer levantar a voz profética dessa igreja, e a voz profética dessa igreja é cada um de nós.
Ah, pastor, mas como eu vou ser a voz profética dessa igreja? Se você estiver cheio do Espírito Santo, se você tiver um relacionamento com Deus, se você estiver lendo a palavra, buscando a Deus em oração, você vai ser usado para isso. Posso ouvir um amém? O apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Efésios 5,18. É Fernando que está aí? Faz a gentileza. Efésios não. Gálatas, acho que é Gálatas. Gálatas. Vai passando aí, Fernandinho. Acho que é Efésios mesmo. Efésios 5,18. Isso. Eu falei Efésios, pulei para Gálatas, viu? Efésios 5,18. Paulo escreve o que à igreja em Éfeso? Não se embriaguem com vinho. Se você deseja ser a voz profética dessa igreja, você precisa entender que você não deve se embriagar com vinho. E o que é o vinho aqui? Tudo aquilo que leva à devassidão. Mas no lugar do vinho, você deve se encher do quê? Do Espírito. E assim, nós seremos a voz profética dessa igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar ajuntamento. Vem, sopra sobre nós teu sopro. É maior, se eu não me engano. Aleluia. Oh Senhor, transforma-nos, ó Deus, na voz profética dessa igreja. Sopra sobre nós teu sopro, reunimos neste ajuntamento, santifique esse momento.
querido, Pai amado. Senhor Jesus, abençoa esta Assembleia Santa, abençoa este ajuntamento, Pai, abençoa este povo que se reúne aqui em Teu nome, ó Pai, a cada culto, a cada semana, Pai, com o propósito de cumprir a Tua vontade neste lugar. Nós sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas que o Senhor nos dê coragem para sairmos de cima desse muro, para tomarmos uma posição, para não ficarmos como Acabe, que fez concessões, que cedeu às exigências de Jezabel, e com isso ele entrou no modo de autoridade passiva. Nós não queremos ser assim, meu Deus. Concede-nos, ó Pai, a unção do Teu Espírito, para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, para que nós possamos cumprir a Tua vontade neste lugar, para que o Senhor possa abençoar vidas neste lugar, para que o Senhor possa levantar as vozes proféticas dessa igreja, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você possa dizer amém. Glória a Deus. Quero chamar os diáconos aqui à frente. Ao final do culto nós vamos orar pelos enfermos, ungindo com óleo, para que haja cura em nome de Jesus. Se tiver mais diáconos aí atrás, podem vir, deixa os obreiros aí com o plantão. Todos que estiverem disponíveis aí atrás, podem vir, por favor. Que você possa levar essa palavra para casa no seu coração. Tome um posicionamento. A passividade é um perigo mortal. Pessoas passivas abrem mão daquilo que Deus entregou nas mãos delas. E logo mais nós vamos estar de volta. Estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Não falte, venha. Venha continuar buscando a Deus nesse dia. Pai querido, leva-nos em paz e segurança. Que o Senhor nos conceda uma tarde abençoada. E que logo mais o Senhor possa encher este lugar com a Tua presença novamente. Cura os enfermos, ó Pai. Liberta os cativos. Que ao ungirmos com o óleo, Pai, que vidas sejam curadas em nome de Jesus. Leva-nos em paz, abençoa a nossa comunhão que vamos ter aqui atrás. Que aqueles que ficarem, Senhor, que possam desfrutar de uma comunhão abençoada. Obrigado, Senhor, pelos trabalhadores que estão lá preparando tudo. Obrigado pelos trabalhadores da Igreja da Criança, Senhor, que estão lá cuidando das nossas crianças. Celebrando, Senhor, o Dia das Crianças. Que o Senhor esteja à frente de tudo nesta igreja. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. E que a Igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.